Bora, pessoal, mais um pouquinho, hein? Tá acabando? Tá nada, né, gente? Estamos ainda, né, no segundo bimestre começando, né? Então tá acabando não, viu? Queria animar vocês, mas não dá. Bom, a gente vai falar na aula de hoje a saúde do sistema cardiovascular e linfático, ok? Então é muito importante a gente manter aí o nosso sistema cardiovascular funcionando muito bem. Afinal de contas, por ele circulam aí circula aí o sangue, que carregam substâncias importantíssimas para a manutenção da vida, né? O gás, oxigênio, nutrientes, né? Elimina gás carbônico, elimina excretas. Imagina se tiver alguma coisa no meio do caminho atrapalhando. E a gente vai falar também sobre algumas doenças que podem acometer o sistema linfático, tá bom? São coisas tranquilas, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra aí. Então vamos falar um pouquinho sobre a primeira doença que a apostila traz, é a aterosclerose. O que vem a ser a aterosclerose? A aterosclerose nada mais é do que o entupimento de veias ou artérias do meu sistema circulatório. Por que pode ocorrer a aterosclerose? Bom, pode ser uma predisposição genética, né? Pode ser uma má alimentação, pode ser um sedentarismo, pode ser um tabagismo. Então tem vários fatores que podem levar aí a entupimentos de veias e de vasos sanguíneos no geral, não só veias e artérias, vênulas, arteríolas, enfim. Geralmente, pessoal, então, o que acontece, vamos contar o que acontece, geralmente o que é a causa mais comum. O que acontece? A gordura, ela começa a se acumular o colesterol, né? Ele começa a se acumular aí, então, nesses vasos sanguíneos, o que vai diminuindo aí, ou até pode interromper a passagem do sangue, né? Isso é gravíssimo, pensa com isso, é muito grave. Se o entupimento for nas artérias coronárias, ou seja, nas artérias que vão irrigar as células do coração, infarto, ok? A gente chama de infarto do miocárdio. Se for em qualquer outra parte do corpo, pode ser que dê tempo aí, às vezes um cansaço, uma dor, enfim, às vezes dá tempo de você fazer um processo de desentupimento disso, chamado de cateterismo, ok? Por que isso acontece? Geralmente vem aí da má alimentação, geralmente, tá? Por quê? O colesterol, ele é muito importante para o nosso corpo, tá? Isso é fato. 70% dele já vem aí produzido do fígado e 30% deveria vir da nossa alimentação. Só que aí a gente acaba exagerando um pouquinho e tal e colocando mais do que 30, né? Então, esse colesterol, ele fica em excesso e ele pode ter dois caminhos aí. Ele pode virar o colesterol bom, que é o HDL, e o colesterol ruim, que é o LDL. Ruim, entre aspas, porque ele é mais lento e é ele quem entope as artérias, né? Os vasos sanguíneos, as veias. O colesterol bom, ele vai arrastando o colesterol ruim para limpá-lo. Aí ele leva isso lá pro pâncreas, pro baço, né? E aí isso vai sendo transformado, tal, vai pro fígado também e vai sendo transformado em alguns sais. Então, principalmente no fígado, né? Ele é transformado em alguns sais e tal, e aí ele é eliminado, sais biliares, enfim. Esse colesterol ruim, que é o LDL, ele é muito importante para a formação de alguns hormônios no nosso corpo, que é a progesterona, o estrógeno, a testosterona. Então eu preciso tê-lo lá, tá? Só que eu não posso ter em excesso, ok? Se eu tiver em excesso esse colesterol, principalmente o LDL, aí a gente tá, por isso que o médico pega no pé, e a gente tá perdido, né? Por quê? Se ele tá em excesso, ele vai começar a parar. O HDL não vai dar conta aí de ficar empurrando esse HDL para ir lá para o fígado e ser metabolizado de novo. Às vezes não dá tempo e ele acaba se acumulando e entupindo os vasos sanguíneos, certo? A próxima doença também é uma doença bem triste, chama-se leucemia. É uma doença que, na verdade, a gente fala que é um câncer na medula óssea, né? Qual é a função da medula óssea? A função da medula óssea é produzir glóbulos brancos e vermelhos. O câncer faz com que essa medula óssea comece a produzir muitos glóbulos brancos. Aí você vai falar, poxa, então a pessoa vai ficar super mega imunizada. Então, só que como eles foram feitos de uma maneira rápida, com cópias não tão perfeitas, eles acabam perdendo a função. Então a pessoa fica sem glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos que tem lá não funcionam, tá? É uma doença muito triste, geralmente as pessoas vêm a óbito depois que descobre aí em alguns meses. Ok? Então, uma resposta muito grande. A gente sabe que câncer, a gente assim, não tem algo que leve a isso.
tá? Quer dizer, são vários fatores, mas a gente não sabe, olha, foi isso que causou em você. A gente tem genes que controlam a multiplicação dessas células, mas por algum motivo eles acabam perdendo a função e deixam de controlar essas funções. E as células vão sofrendo mitose, multiplicação, e chega um momento que ela acaba perdendo a função do órgão, ok? Bom, a próxima doença, então, que fala é sobre a hipertensão. A hipertensão é uma doença também que acomete muitas pessoas, né? Principalmente pessoas acima de 50 anos aí. O aumento é como se fosse um aumento da quantidade de sangue que passa dentro dos vasos. Mas na verdade a gente não aumentou a quantidade de sangue coisa nenhuma. A gente continua aí com média de 6 litros de sangue por organismo. Mas, por exemplo, uma má alimentação pode, né, alimentos industrializados que tem muito sódio, então uma má alimentação que tem muito sal, ela pode reter muito líquido para tentar dissolver esse sódio que está dentro do seu sangue. E você aumentar a concentração de água dentro do sangue, como é que isso vai circular dentro do vaso? Né? Como é que isso vai caber dentro do átrio e do ventrículo? Então, ele vai ter que bombear de uma forma um pouco mais forte para poder empurrar isso. Ele está lotado agora. Isso acaba fazendo com que as artérias e as veias elas fiquem mais dilatadas. Isso é super perigoso. Então, pressão alta pode chegar a um momento que a pressão ela é tão grande, que o trabalho cardíaco é tão comprometido que ele não dá conta mais. Né? Então aí acontecem sequelas muito graves que pode ter rupturas de coronárias, enfim, coisas assim gravíssimas. Então a hipertensão tem que tomar muito cuidado. Um fator muito importante é o tabagismo. Então quem fuma tem que tomar muito cuidado com hipertensão, tá? Porque a elasticidade dos vasos ela é completamente comprometida com a nicotina, com o alcatrão, né? Com todas essas coisas ruins que o cigarro tem. Bom, a próxima doença agora que a gente vai falar é um pouquinho do sistema linfático. O sistema linfático, ele tem algumas doenças aí que são, na verdade são só duas que o livro traz, tá? A gente vai falar delas bem rapidamente. Ele só fala duas. A primeira é uma que a gente conhece como elefantíase. No livro ele tá como filariose, mas a gente conhece bastante como elefantíase. É um cúlex, então é um pernilonguinho que tem algumas regiões que ele tem dentro dele uma larvinha, né? Uma filária que a gente chama. Essa filária é chamada de Vulquéria. Quando ele pica a gente, ele transmite essa filária e essa filária ela se multiplica nos vasos linfáticos e principalmente nos vasos linfáticos das nossas pernas. Lembra que os vasos linfáticos, o sistema linfático tem a função de pegar toda a linfa e lá em cima no coraçãozinho junto, passa por todos os órgãos, né, para sofrer aquela limpeza que a gente já falou. E aí lá em cima nas veias subclavas, perto da jugular, da veia cava, ele devolve essa linfa limpinha. Então, só que o problema é o seguinte, como a gente tem micro-organismos no sistema linfático agora, essa linfa não tá mais entrando dentro desses vasos sanguíneos, né? Desses vasos linfáticos, dos capilares linfáticos. Então ela acaba se acumulando principalmente nas pernas das pessoas. Por isso que são picadas por esse mosquito. Por isso que as pessoas que têm filariose têm aquela perna que a gente olha que parece perna de elefante, que fica uma coisa muito feia, coitada dessas pessoas, né? É uma doença bem triste. E existe também uma outra doença que também é um câncer, né? O câncer do sistema, o câncer do sistema linfático, chamado de linfoma. Na verdade, o linfoma, ele acomete aí o trabalho de todos os linfonodos e alguns órgãos do sistema linfático. É um câncer muito triste, é um câncer muito difícil, porque ele percorre pelo corpo inteiro, né? Então, como os vasos linfáticos, como o sistema linfático está intimamente ligado ao sistema circulatório, é muito difícil da pessoa conseguir sobreviver a um linfoma, tá? Claro que hoje a gente tem aí várias tecnologias, tem algumas técnicas que são diferentes que dá para tentar fazer algumas associações. Mas o linfoma, na verdade, é o câncer, então, do sistema linfático. A última doença que a apostila aborda é a amidalite, que hoje é chamada de angina tonsilar, porque as amígdalas, como eram chamadas antigamente, hoje elas são chamadas de tonsilas palatinas,
né? A gente adora mudar nome das coisas, né? Porque quando eu era menina, quando eu estudei, não era menina, quando eu estudei, já era uma moça feita, era amidalite, né? Era amígdala, tudo muda. Bom, enfim. A gente pode ter infecção dela também, tá relacionado ao sistema linfático, claro, porque eu já falei para vocês que elas estão ligadas aí diretamente ao sistema linfático, e elas podem responder aí de uma forma, às vezes, normal, tá? Então entrou um micro-organismo, entrou um antígeno lá, um invasor, e ela vai, então, dar o alerta pra gente, ou ela pode tentar bloqueá-los aqui, né? E aí ela começar a produzir, liberar os anticorpos que ela tem, ou glóbulos brancos, e aí esses glóbulos brancos vão reagindo e vão se suicidando para tentar matar esse inimigo, e vai liberando a substância branca que tem dentro dele. Por isso que ele chama leucócito, porque ele tem uma substância branca dentro dele. Quando ele vai liberando, forma pus, né? Por isso que forma o pus, porque significa que teve uma reação daquele anticorpo, né? Daquele glóbulo branco com esse inimigo. Então ele tentou eliminar, se matou para isso, liberou a substância branca. O que é importante? Que isso geralmente a gente resolve aí com um antibiótico, tomar uma injeção, né? Eu já tive isso uma vez na vida, eu tomei uma benzetacil, fiquei boa em dois dias, estava trabalhando de novo. Mas tem pessoas que têm essa inflamação, essa infecção toda semana, pessoal. O negócio, assim, é uma resposta absurda que as amígdalas, elas causam nessas pessoas. Então, acaba atrapalhando a pessoa, porque ela não consegue, ela fica com febre toda semana, ela não consegue comer direito, ela não consegue se comunicar, ela sente dor. Então, nesses casos, alguns médicos preferem indicar a retirada das amígdalas, ok? Mas que assim, a gente sabe, tem alguns falam, tem função de defesa e tal, mas outros falam, poxa, mas aí tá mais atrapalhando do que ajudando, né? Então é melhor tirar, porque sua vida vai ser melhor. E realmente, todas as pessoas que eu conheço que tiraram têm uma vida muito melhor. Ok? Bom, pessoal, hoje falamos então página 60 e 61. E aí nós temos alguns exercícios para fazer. Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da página 62. Os exercícios 1, 2... 3, do 1 ao 5, vai. Ah, que legal, é bastante. Vai do 1 ao 5, a gente resolve então esses exercícios. E aí na próxima aula, então, a gente corrige esses exercícios do 1 ao 5, porque eles são bem bacanas de fazer, tá bom? A gente vai mudar o assunto completamente já na próxima aula após a correção. Então é legal a gente encerrar aí com chave de ouro. Valeu, até a próxima.